Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Desejo que sim. Hoje, segunda-feira de carnaval, muita gente aí se divertindo, Brasil afora, outros trabalhando, e todos nós sendo feitos de palhaços. Sim, como não? De um jeito ou de outro, somos todos palhaços nesse carnaval. Por quê? Porque enquanto estamos aqui, como eu disse, alguns se divertindo, gastando dinheiro à vontade, né? Outros aí lutando para manter o que tem, eles, os funcionários públicos que nós pagamos, estão aonde? Na boa. Claro, Arthur Lira, anteontem, desfilou em um bloco lá em Alagoas. Ontem desfilou na Sapucaí, muito preocupado com a Câmara dos Deputados, claro, pensando como resolver a trágica situação dos brasileiros, como ajudar o pobre, o povo, aquele que deu voto a ele para nos representar. O Cássio Nunes também caiu na farra, um ministro do Supremo. Ou seja, o que não falta é falta de decoro para quem deveria estar mostrando empenho e trabalho para solucionar os graves problemas da nação brasileira. Mas para quê? Isso não importa nada para eles, porque eles estão dentro do sistema, fazem parte daquela turma, daquela cupinchaiada que só tem uma visão pela frente: destruir Jair Bolsonaro. Só que eles não conseguem, não podem. Não podem por mais que desejem. E o próprio PT não quer ver Bolsonaro preso. Primeiro, porque, como eu disse, não podem prendê-lo, já que ele não fez absolutamente nada. Crime algum ele cometeu. Para que ele seja preso, mais uma vez, a mais alta corte vai ter que rasgar outra página da Constituição. Aquele ministro, mais uma vez, terá que pisar na Carta Magna. E para o PT é péssimo. Ora, imaginem vocês, Jair Bolsonaro preso. As narrativas do Luiz Inácio vão terminar. Ele vai bater em quem? Se Bolsonaro estiver fora do páreo definitivamente. Em quem ele vai jogar a culpa para justificar o fracasso desse governo? O fracasso econômico que atravessa o Brasil. O ministro iluminado da mais alta corte brasileira vai ter que encerrar esses inquéritos do fim do mundo, porque já não vai mais haver necessidade. Pois o único criminoso que tem que ir preso realmente é Jair Messias Bolsonaro. Os outros que já foram ou que já estavam, a própria Corte Maior do Brasil já fez questão de colocar nas ruas para pular o carnaval. Todos eles estão pulando o carnaval e, claro, sem ter que cumprir penas e muito menos devolver tudo que levaram desse Brasil. Exatamente tudo. Nós estamos realmente vivendo um período onde, claro, já não nos assusta mais, porque já vimos que não existem limites para que passem os pés diante das mãos. Porém, ainda nos espantamos quando vemos a passividade daqueles que ainda botam fé nesse governo, ou aqueles que ainda acreditam que o governo anterior era ruim, mesmo vendo com os próprios olhos os números do governo anterior. Para se ter uma ideia, o atual ministro da Economia, né, que fez essa palhaçada desse arcabouço fiscal, muito meia boca, né, diz que esse déficit que o governo apresentou, parte do déficit é culpa do governo anterior que não pagou os precatórios. E ele sabe que nós sabemos que esses precatórios estavam
lá no Supremo para serem julgados há anos. E o Supremo então definiu, no último ano do governo anterior, que o governo de Jair Bolsonaro teria que pagar esses quase 100 milhões de precatórios. Como que um governo que já havia gasto praticamente mais de 700 milhões de reais para salvar a população na época da pandemia, porque o Bolsonaro manteve a palavra, ajudou o pobre, ajudou as empresas a se manterem abertas. Para isso o governo teve que despejar 700 milhões na economia para tentar recuperar os prejuízos causados pelos lockdowns pandêmicos. E ainda o Supremo decidiu que ele teria que gastar mais 90 milhões para pagar esses precatórios que já estavam na fila há anos parados. Claro, resolveram decidir isso para terminar de arrebentar o governo Bolsonaro. Claro que ele não pagou, porque não é otário. Aí veio o novo governo e disse que parte da culpa desse rombo são os precatórios. Não. A culpa desse rombo financeiro é o péssimo trabalho que está sendo feito pelo Palácio do Planalto. É o excesso de gastos com bobagens, viagens pífias, viagens para gastar dinheiro público sem ter dó de nada. E aí vem com esse papinho de que o país está progredindo, que a economia está melhorando, que o povo agora voltou a comer carne e que a economia está em alta, o desemprego diminuiu. Tudo número fabricado, porque a gente sabe que na prática o supermercado aumentou e muito, qualquer um sente. Só diminui quando você corta um produto da sua lista de compras. Só assim que diminui os custos. Ninguém está conseguindo comprar a picanha prometida. Estão vendendo sim, colchão duro como se fosse picanha, para fazer propaganda. As viagens vão continuar já. Nesse mês, o mandatário brasileiro já vai para o Egito. Fazer o quê? Não me perguntem, não sei. Mas enquanto isso, a Casa do Mito virou praticamente como eu poderia dizer agora, fugiu até a palavra, virou uma embaixada, digamos assim, uma embaixada da democracia, já que a casa dele lá em Angra dos Reis vive permanente aberto pela manhã, onde qualquer pessoa pode chegar e sentar à mesa com ele para bater papo, conversar. E por que isso? Porque o nosso ainda presidente Bolsonaro não tem nada a esconder. Ele não tem nada a temer. E a sua popularidade está em alta. Tão em alta que eles têm medo de uma prisão agora nesse momento de Jair Bolsonaro. Por isso, o mandatário lá da Suprema Corte quer destrinchar o máximo possível para linkar diversas ações de diversos inquéritos de uma tal maneira que chegue a Jair Bolsonaro para dizer: olha, ele foi o culpado, ele planejou tal golpe. Não sei se vocês se lembram, se alguém leu a tal minuta. Primeiro de tudo, ele queria dar um estado de sítio. Desde quando estado de sítio é golpe? Primeiro porque o estado de sítio depende da aprovação do próprio Congresso Nacional. Que golpe é esse que você tem que pedir autorização? Não existe. Ele queria pôr o estado de defesa. O estado de defesa precisa passar pelos conselhos. Quem é que disse que isso é golpe? E outra, não existe crime de vontade, crime de pensamento. Eu estou com vontade, estou pensando em. Isso não existe. É a mesma coisa alguém me acusar de ter ficado mais gordo porque eu pensei em comer outro prato de comida sem eu ter comido. É a mesma coisa. É o que minha mulher vive me dizendo, mas está tudo em casa. Então, meus amigos,
É claro que o mundo que nós estamos vivendo hoje, o Brasil de hoje, não é um Brasil normal, um Brasil natural. É um Brasil fake. E esse fake foi provocado por eles, não por nós. Não por Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro não tem culpa de absolutamente nada, muito pelo contrário. Isso é uma perseguição implacável que vai fazer com que, se eles derem um passo diante das pernas nesse exato momento, Jair Bolsonaro pode até cair, mas o outro lá cai junto. Porque aí a população não vai usar como desculpa o governo anterior. O próprio presidente atual não vai poder usar o governo anterior como desculpas. Ele vai ter que mostrar serviço. E serviço é o tipo da coisa que esse governo não mostra, porque ninguém trabalha. Ninguém trabalha. Se os representantes do povo, que o povo escolheu, que o povo colocou lá dentro do parlamento, que o povo paga, portanto eles são nossos empregados, agem de forma deliberada contra a nação brasileira sem nos dar satisfação, ou seja, os empregados não respeitam nós, que somos os patrões, por que um cidadão de quinta categoria que está lá no Planalto vai dar satisfação a nós? Até porque ele sabe que da primeira vez já foi perdoado. Então qual medo ele tem daqui por diante? O único medo, claro, é uma reação popular. Por isso vão esticar essa corda até as eleições, no mínimo, tenham certeza disso, ou perto das eleições, para tentar emplacar o maior número de prefeituras de esquerda nesse país, mas que está difícil, está. Então, nada como o dia seguinte. Vamos esperar, vamos acompanhar para ver como termina essa história. Por hora, é o que eu tinha para dizer a vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. Eu espero voltar amanhã com outro vídeo, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.